Ora, quando a China se tornar uma nação militar extremamente poderosa, a Europa ficará numa situação singularmente perigosa. Não que vamos recear, como tanto receiam, e já se profetizam, uma invasão dos bárbaros da Ásia. Mesmo quando na China surgisse um Átila, capaz de reunir pela energia do seu gênio todos os povos do Oriente, para os lançar sobre o Ocidente, a nossa civilização nunca poderia ser submergida, nem mesmo parcialmente desmantelada. A sua coesão é enorme, há uma resistência incrivelmente forte na sua unidade social e moral, e a Rússia forma um baluarte que nenhum poder, mesmo organizado e apetrechado à europeia, poderá jamais transpor. Mas virá, todavia, o homem amarelo. Virá muito humildemente, muito pacificamente, em grandes paquetes, com a sua trouxa às costas. Virá não para assolar, mas para trabalhar. E é essa a invasão perigosa para o nosso velho mundo, a invasão surda e formigueira do trabalhador chinês. Adivinhem quem escreveu isto e quando? Foi o nosso grande Eça de Queiroz que escreveu isto há cerca de 130 anos. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Falaremos hoje do primeiro centenário da fundação do Partido Comunista Chinês, que ocorreu em 1 de julho de 1921. Ainda pouco tempo antes, a China tinha sido invadida e humilhada pelos japoneses. Pouco tempo antes ainda, a China tinha visto o Palácio Imperial e a Cidade Proibida ocupada pelas potências ocidentais, capitaneadas pela Inglaterra e pela França. Algum tempo antes, a China tinha sido humilhada nas duas guerras do ópio, em que o Ocidente, capitaneado pela Inglaterra, forçou a China a consumir ópio. Reparem, aquilo que nós hoje consideramos um crime, o tráfico de droga, em muitos países o próprio consumo de droga é crime, e nos anos 30 e nos anos 50 do século XIX, a Inglaterra, a França e outros países europeus forçaram militarmente a China a deixar-se destruir pelo consumo de ópio. Por isso mesmo, nós temos de entender o discurso de Xi Jinping ontem no monumental cenário da Praça Tiananmen, praça dita da Paz Celestial, em que ele, num encenado discurso, com um público também encenado como se fosse uma peça teatral, ele disse: a China não mais será humilhada. E ele estava a pensar precisamente nessa humilhação do século XIX, em que o Ocidente forçou a China a consumir ópio, em que o Ocidente invadiu a Cidade Proibida e ocupou o Palácio de Verão. Ele estava a pensar nos japoneses que humilharam a China várias vezes, nomeadamente durante a Segunda Guerra Mundial, destruindo a China, escravizando a sua população. Ele não podia deixar de pensar nisso. E nós também não podemos deixar de pensar nisso. E de pensar na mudança que o Partido Comunista Chinês operou na China, particularmente nos últimos 40 anos. É certo que durante decénios
sob a liderança de Mao Tse-tung, o Partido Comunista Chinês não conseguiu que a China ultrapassasse a miséria. Mas desde há 40 anos para cá, a China é um outro mundo. Essa de Queiroz previu que a China, durante 20 anos, a partir de praticamente o final do século XIX, a China, durante 20 anos, tornar-se uma potência militar e iria invadir o mundo através dos seus trabalhadores, dos seus trabalhadores formiguinhas. Não aconteceu durante 20 anos. Está a acontecer agora. A China é uma potência militar agora. A China é uma potência científica. A China é uma potência técnica. A China tem não os seus trabalhadores a ocuparem um mundo, já não precisam de emigrar, como pensava essa de Queiroz, que isso iria acontecer, mas precisam de outra coisa. Os chineses têm ocupado as melhores universidades do mundo, particularmente as universidades americanas, para aprenderem o melhor que têm as sociedades ocidentais, a americana e a europeia. E é aí, no saber, que eles conseguem a grande mudança, a grande transformação que nos últimos anos teve a China. A China, há 40 anos, era um país onde nas grandes cidades não se viam carros, só se viam bicicletas. Os trabalhadores tinham uma moga de arroz. As casas eram miseráveis e pequenas. Hoje, a China tem os maiores arranha-céus do mundo. As cidades mais prósperas, mais desenvolvidas do mundo. Mais bem planeadas. A China tem as suas enormes avenidas cheias de carros. A China é a grande fábrica do mundo. A China está a dominar o mundo, não tanto militarmente, mas está a dominar o mundo, sobretudo, através da economia, como de certo modo já previu essa de Queiroz. É certo que essa de Queiroz dizia que não devemos temer militarmente a China. Não tenho tanta certeza disso. E não tenho tanta certeza porque Xi Jinping tem ameaçado repetidamente dominar, nomeadamente Taiwan, através da força militar e tem dominado, através também da força militar, já Hong Kong e Macau, impondo-lhe o seu regime, ao contrário daquilo que acordou quando da transição de Hong Kong e de Macau para a China, primeiro com a Inglaterra e depois com Portugal. A China manda os seus vasos de guerra proteger ilhas que são reivindicadas também por o Japão e, portanto, a China estará disposta a uma ameaça militar, pelo menos uma ameaça militar circunscrita. Não acreditamos que a China esteja disposta a qualquer confronto militar generalizado, porque isso seria um absurdo total e nenhum Átila. Aliás, a China não vai ter Átilas, de certeza. A China tem dirigentes extremamente sensatos, dirigentes extremamente lúcidos e que, portanto, não entrarão em aventuras militares. O que eles fazem é outra coisa, é dominar através do saber e do comércio e da indústria. Aí o Ocidente tem que se organizar. E aí o Ocidente, e como já dizia essa de Queiroz, e infelizmente o Ocidente ainda não aprendeu. Já temos aqui repetidamente, no Política em Pura, apelado para os líderes europeus e para os próprios Estados Unidos, para, em vez de procurarem uma confrontação com a Rússia, procurarem o diálogo com a Rússia, porque será a Rússia que ajudará a Europa e os Estados Unidos da América, porque tem uma cultura em comum, tem muito em comum e pode, nesta relação triangular, estar numa situação de igualdade com a Europa, com a União Europeia e com os Estados Unidos da América e numa situação de aliança com a China, a Rússia
será sempre um parceiro secundário. E certamente que Putin e os líderes russos, que são também extremamente competentes, Putin não ignorará isso. E se o Ocidente deixar de ter a política agressiva com a Rússia certamente que irá fazer uma aliança triangular com a Europa para conter o domínio económico da China. Esperamos que isso venha a acontecer para que o enorme poder da China, que demonstrou inclusivamente, muito recentemente, ainda vimos nas televisões recentemente, a amaragem de um veículo espacial chinês em Marte, transmitindo sons, transmitindo imagens extremamente nítidas, coisa que ninguém imaginaria há 40 anos que pudesse acontecer. Mas aconteceu. E a China está na tecnologia ao nível dos Estados Unidos e, em breve, ultrapassará em muitos campos os Estados Unidos da América. É por isso que a Europa, os Estados Unidos e a Rússia devem unir esforços no sentido deles próprios conterem o domínio económico da China sobre o mundo, estabelecendo com a China uma parceria de igualdade e de respeito a nível mundial. Da China passamos também para um país que poderia ser uma potência a nível mundial, mas que é uma verdadeira tragédia a nível mundial e, sobretudo, para o seu povo, que é o Brasil. O Brasil está a assistir a sucessivos escândalos naquilo que seria impensável, completamente impensável que acontecesse. Que a corrupção atingisse de maneira trágica, verdadeiramente trágica, a saúde pública brasileira, no momento em que a população brasileira está a ser dizimada pela Covid-19. E neste momento em que o seu presidente faz tudo para que o povo brasileiro seja dizimado pela Covid-19, para que a morte avance naquele país, e alguns que ainda o pretendem contrariar, pretendem adquirir vacinas, pressionam-no para adquirir vacinas, e aqueles que o rodeiam, aquilo que estão a fazer é negociar de uma maneira escandalosa, criminosa, duplamente criminosa, com a compra de vacinas. Isto é, eles estão a tentar ganhar dinheiro através da corrupção com o pretexto da saúde dos brasileiros. É algo de verdadeiramente repugnante que só um governo repugnante como o de Bolsonaro podia conseguir. Certamente que o Brasil irá mudar. Os Estados Unidos mandaram agora o chefe da CIA reunir-se com os generais Heleno e Ramos. Estamos convencidos que Biden cumprirá aquilo que disse no seu discurso de tomada de posse, que os Estados Unidos não irão liderar pelo exemplo da força, mas pela força do exemplo. Esperamos que o chefe da CIA tenha dito aos generais Heleno e Ramos que o Brasil tem de respeitar a liberdade, tem de respeitar a democracia e não pode impedir, através de meios ímpios e criminosos, que Lula concorra à presidência da República no próximo ano. Estamos certos que é isso que irá acontecer. E que situações como aquela que ocorreu também ainda esta semana, de militares reunirem com o ministro, que não é juiz, ele diz ministro, e é verdade ministro porque é alguém que é da confiança de Bolsonaro e não está para fazer justiça. Justiça fazem-no os juízes. Parece que no Brasil
a justiça é feita por ministros, isto é feita por gente dependente de alguém, que é o enviado de alguém e o representante de alguém, como é um ministro. Ora, Luís Fux foi abordado pelos militares para que impeça a candidatura de Lula em 2022. E ele prometeu-lhes que queria fazer tudo para isso e que essa possibilidade ainda existia. É absolutamente inacreditável como é que isso pode acontecer. Em primeiro lugar, como é que os militares podem ir junto do Poder Judicial, impunemente, fazer pressão para que ele tome decisões jurídicas que na realidade têm efeitos políticos. Isto é, os militares estão a procurar combater a democracia no Brasil, combater a liberdade dos brasileiros e manter este governo criminoso em todos os sentidos, criminoso porque assassina os brasileiros, criminoso porque genocida, criminoso porque altamente corrupto. Estão a tentar manter este governo criminoso no poder. Porque eles estão a beneficiar do crime. Repare-se que nos dois casos, quer da Covaxin, quer da AstraZeneca, eram os militares que estavam ali a negociar a corrupção, que estavam ali a negociar a propina para um grupo reduzido de indivíduos que estava a contratar com quem nem sequer tinha a possibilidade de contratar o fornecimento dessa vacina ao Brasil e nem tinha a garantia alguma vez de que ela fosse fornecida. Repare-se que, por exemplo, a AstraZeneca só negocia com governos e o governo brasileiro indicou uma empresa para negociar a compra da vacina da AstraZeneca, não podendo ignorar que essa vacina só podia ser negociada não por intermediários, mas com o próprio governo. E que essa negociação com intermediários seria claramente um indício de corrupção. Os militares estão metidos nisso tudo. E é incrível também que um juiz esteja metido nisso. Um juiz do Supremo Tribunal, ou melhor, um ministro do Supremo Tribunal Federal. São duas formas de pressionar o poder, de atentar contra a democracia. E isso é crime. É estranho que não seja movido procedimento criminal contra esses militares que foram pressionar Fux e que não seja movido procedimento criminal contra esse Fux que aceitou e se comprometeu a colaborar com os militares no atentado à democracia brasileira, impedindo Lula de concorrer às próximas eleições. Esperamos que o Brasil acorde e que os brasileiros venham em massa para as ruas para impedir que este golpe seja pelo menos tentado. Estamos convencidos que não será levado a cabo. Não será levado a cabo porque os militares brasileiros, no fundo, são verdadeiros cães de fila dos americanos. Os americanos aquilo que vieram fazer foi dar ordens aos militares brasileiros. E essas ordens não foram no sentido de que Bolsonaro e os seus apaniguados queriam, mas foram no sentido de conseguir a independência do Brasil através de eleições democráticas dignas que certamente levarão Lula da Silva ao poder e levarão a afastar esse genocida, esse corrupto que é Bolsonaro. Esperando que isso aconteça, passamos então para a próxima parte do Política Impura, que é o aconselhamento do livro da semana. Com uma nova modalidade neste programa, em que iremos ter o livro da semana sempre como algo de importante a aconselhar aos nossos ouvintes. O livro que esta semana vos aconselhamos é A Íris Selvagem, de Louise Gluck. Louise Gluck foi a Prémio Nobel da Literatura de 2020.
Em breve teremos o novo Prémio Nobel da Literatura de 2021. Mas é importante que, antes de sabermos quem é o Prémio Nobel da Literatura de 2021, leiamos a obra poética de Louise Gluck. Louise Gluck é uma grande poeta, sem dúvida nenhuma, é uma grande poeta. Pessoalmente, entenderíamos que seriam outros poetas e eu preferiria de longe Adonis, o sírio Adonis, ou até o espanhol António Gamoneda, como nobelizados. Foi Louise Gluck, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande poeta. Aconselho a ler esta obra de Louise Gluck, A Íris Selvagem, de que termino lendo um poema. O poema intitula-se O Lírio Dourado. O lírio dourado. Vendo-me morrer, sabendo que não falarei novamente, que não sobreviverei à terra, que não serei novamente chamado a regressar, eu ainda não flor, mas espinha somente, terra bruta rasgando-me as costelas, invoco-te, Pai e Senhor. À minha volta, os meus companheiros tombam, pensando que não vês. Como podem eles acreditar que vês, se não nos salvas? Na penumbra do verão, estás próximo bastante para ouvir o terror do teu filho? Ou não és tu, meu Pai, tu que me criaste? E com este belo poema de Louise Gluck, publicado em A Íris Selvagem, despedimos-nos com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto.